Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Galera, a gente avançou bem até aqui, né, no nosso curso, e agora também para nossa terceira aula. Mais uma aula teórica que a gente precisa aprender tudo que a gente vai tratar aqui para que a gente consiga focar mais na prática. Então, prometo para vocês que as próximas aulas vou focar mais nessa questão prática. Vou até ver dinâmicas para mostrar para vocês minha mão enquanto estou executando. Mas assim, hoje a gente ainda precisa de mais essa aula, e essa eu considero uma das aulas mais importantes do curso, porque se vocês entenderem o que a gente vai tratar aqui, basicamente vocês vão conseguir desenvolver muito rápido em relação ao teclado, entendendo essa dinâmica aqui, aí vocês vão conhecer a teoria para poder aplicar na prática. Então hoje a gente vai falar acerca de acordes e de intervalos. Então, onde vocês vão descobrir qual é a diferença do que é um dó maior, o que é um dó menor, o que é um dó diminuto, como é que isso funciona, como é que isso é organizado e as principais notas que vocês têm que aprender no teclado. Então, essa é uma das aulas mais relevantes para o que a gente vai aprender daqui para frente, tá bom? Então, peço que você preste bastante atenção, que você dedique um tempo para estudar o que a gente vai falar aqui e vão pesquisar mais a fundo acerca disso, de tudo que a gente vai debater aqui e tragam suas dúvidas, suas sugestões, porque essa é uma aula decisiva, assim, como vocês vão caminhar daqui para frente, tá bom? Então vamos lá? Nossa aula acerca de acordes e intervalos. Então, a gente falou muito nas outras aulas acerca da propriedade do som, né? Na primeira aula, a gente falou que as notas são frequências, elas existem como frequências sonoras e que cada frequência foi nomeada, né? Então, nós aqui na nossa música, a gente colocou essas frequências de forma ali nomeada. Então, a gente chamou de dó, dó sustenido, ré. E agora a gente vai entender como que essas frequências se conectam uma com a outra e como que elas são organizadas, divididas e quais são os principais usos que a gente tem na nossa música em relação a isso. Então, para a gente começar, então vamos começar entendendo o que são intervalos. Intervalo, galera, basicamente é a distância entre dois sons ou notas. E isso é medido em tons e semitons, que podem ser tocadas. Então, assim, é basicamente a distância que eu tenho de uma nota para outra. Então, assim, o som é produzido, por exemplo, vou botar aqui o nosso teclado, né? Se o som for produzido aqui, daqui para cá, eu tenho uma distância, repara? Daqui para cá, eu tenho outra distância. Então, aqui, ó, do dó para o ré, eu tenho uma determinada distância. E do dó para o dó sustenido, eu tenho uma distância que é metade dessa. Então, aqui eu tenho uma e aqui eu tenho metade. Então, assim, essas distâncias, elas podem ser melódicas, a gente pode usar esses intervalos de forma melódica, então, separadamente, ou eu posso usar eles juntos. Posso fazer várias ideias com essas notas totalmente tocadas juntas. Depende da dinâmica que eu quero usar, percebe? Então, assim, eu posso fazer algo separado ou eu posso fazer algo junto. Então, a distância. Então, assim, reparem. Do dó para o dó sustenido, eu tenho uma distância. Do dó para o ré, tenho outra. Do dó para o ré sustenido, tenho outra. Do dó para o mi, tenho outra distância. Do dó para o sol, olha a distância que eu tenho entre esses sons, percebe? Só que esses sons, eles ainda se encaixam. Eles ainda têm uma conexão entre eles. Então, devido a isso, a gente vai entender essa relação e essa conexão entre esses sons, beleza? Então, quais são as distâncias que a gente tem? A primeira distância nesses intervalos é o de semitom. Semitom, quando você olhar para o teclado, é você dar um pulo para a próxima nota. E aí você tem que considerar as pretas como próxima nota. Então, assim, o semitom é o menor salto que a gente dá. Então, ou que o pessoal chama também de meio tom. Então, eu estou aqui na nota dó, por exemplo, estou aqui na nota dó. E estando aqui na nota dó,
Aí eu posso, por exemplo, dar um salto, nota Dó, posso dar um salto para nota Ré sustenido. E isso eu saltei meio tom, foi um salto só, reparem. Lembre que as notas pretas, elas estão entre duas brancas, então ela está na metade. Então é como se fosse Dó, meio tom acima. Eu vim para cá para nota Ré sustenido. Se eu saltar mais meio tom de novo, um semitom, como é falado, venho para cá. Percebe? E o salto de um tom, quando eu salto um tom, eu estou saltando duas notas. Então, assim, eu estou aqui no Dó novamente, no nosso Dó novamente, eu vou saltar para cá e depois para cá. Isso é o salto de um tom. Vou saltar mais um tom daqui de novo. Eu saltei mais um. Percebe? Então, daqui mais dois para frente, vem para cá. E agora? Eu estou aqui no Mi. Como que funciona esse salto? Porque ele não tem tecla preta, só tem duas brancas. Como é que funciona? Do Mi, se eu quiser saltar, eu venho aqui, então, um meio tom acima, ou um meio semitom. Eu estou querendo subir um semitom, eu venho e salto para o próximo. Então, se eu do Mi, eu vou direto pro Fá, que é a branquinha. E se eu quisesse vir do Mi e saltar um tom, eu pularia duas para frente. Então, ó, dois. Então, agora eu estou aqui, no Fá sustenido. Então, é isso que são saltos de tom. E a mesma coisa vale para quando a pessoa fala assim, a música está alta demais, ou a música está baixa demais. Então, às vezes você estava cantando aqui, você, por exemplo, estava cantando aqui, aí a pessoa fala, está muito alto. Aí eu posso saltar meio tom, aí em vez de eu tocar aqui, eu toco aqui. Ou se for um tom todo, em vez de eu tocar aqui, eu vou tocar aqui. Beleza? Então, isso são as distâncias, intervalos. Aí, o que acontece? Eu também posso fazer isso descendo. Então, vamos supor que eu esteja no Dó aqui. E agora eu quero descer um intervalo de meio tom. Aí eu desço um salto só. Então, estou aqui, desci para cá. Beleza? Agora eu quero descer um tom. Estou aqui, aí eu desço para cá. Para o Si bemol aqui em cima, né? Então, essa é a diferença dos intervalos. Eu posso subir, posso descer, conforme a necessidade. Então, na prática, os intervalos são as distâncias entre as notas. Então, quantos pulos eu vou dar para chegar na outra nota? Beleza? E voltando para cá. Então, vocês percebem aqui, nessa tabelinha, que aqui a gente tem a nota Dó sustenido, nota Ré. E essa é a sequência de pulos, viu? Então eu estou no Dó, se eu vou pular meio tom, vou para o Dó sustenido. Se eu vou pular um tom, eu dou dois saltos. Então, Dó sustenido, Ré. E assim vai indo para todas. Estou em Fá sustenido aqui, ó. Estou no Fá sustenido. Quero descer meio tom. Aí eu volto, dou um pulo para trás. Então aqui, ó, venho para o Fá. Daqui eu quero descer mais meio tom, venho para o Mi. Percebe? E olha só que coisa interessante, galera. Vocês lembram que a gente falou acerca das frequências? Então aqui tá nossas frequências musicais. Aqui, ó, as frequências em hertz aqui são medidas, olha só. Em relação aqui é um exemplo de algumas frequências que a gente está usando. Eu acho que, na verdade, essa escala está subindo, porque as frequências mais baixas estão... opa! E, enfim, eu não sei detalhar o certo aqui, porque está com uma diferença boa aqui das frequências. Mas, enfim, entendam o seguinte, as frequências estão aqui, ó, por exemplo, 523 Hz na frequência de Dó, e na de Dó sustenido está 550, certo? Vocês já repararam que, tipo assim, eu tenho o Dó e tenho o Dó sustenido, mas que seria essa sonoridade aqui. Essa sonoridade, tem o Dó e estou indo para o Dó sustenido. Aqui no teclado não tem como eu fazer nenhuma frequência que fique entre as duas. É meio que inviável eu fazer isso. Para fazer isso, eu tenho que usar algum efeito, algum pedalzinho de efeito, alguma coisa para soltar alguma coisa que tenha no meio. Mas concorda comigo quando eu vejo essa tabela? Se um tem 523 e o outro tem 554, que a gente tem várias outras frequências no meio, tipo assim, 530, 540. E como essas frequências existem? Ó, essas frequências, elas existem e elas são reais. E se você for olhar na natureza, você vai ver essas frequências. E na voz, a gente também produz determinadas frequências assim. Como a gente pode fazer, por exemplo, assim, ó.
Dó. Percebe que eu estou subindo da frequência? Então, essa subida da frequência é algo que é natural da vida humana, na natureza. A gente vai ter esse tipo de coisa. Só que no teclado, essas determinadas frequências não foram escolhidas para serem usadas aqui. Então, devido a isso, tanto no teclado quanto em muitos outros instrumentos. E é o que a gente divide de música ocidental e oriental. Então, assim, as músicas ocidentais, que são as que nós tocamos com piano, com violão, com tudo isso, a gente não usa determinadas frequências. Mas quando você escuta uma música que é oriental, por exemplo, uma música indiana, uma música árabe, você percebe que eles fazem algumas coisas na voz que nós não fazemos, por exemplo. Que são coisas que nós não usamos, percebe? Então, são frequências. É interessante se você saber isso, que tem essa diferença. Se você pegar o teclado e tentar tocar uma música indiana, talvez você tenha que reafinar o seu teclado para tentar atender ali. Ou por isso que você não vai ver na música indiana um teclado lá. É meio difícil. E porque eles usam determinadas frequências que nós não usamos. Então é como se entre as notas, na prática, para eles, é como se entre as notas Dó e Dó sustenido, eu vou fazer aqui mais para cima. Dó e Dó sustenido aqui, por exemplo, tivessem pelo menos mais umas 4 notas, 3 ou 4 notas aqui no meio, que eles usam, determinadas frequências que eles usam e nós não usamos aqui na nossa música. Então, as notas que nós usamos foram escolhidas e foram desenhadas e foram estudadas porque o pessoal viu conexão, viu harmonia entre elas. Por isso que a gente tem as notas que nós temos. Mas se você for tocar uma música indiana, você vai perceber que eles navegam por notas que nós não navegamos. Então, quando você vê o cara cantando aquela música, que é uma música indiana conhecida, você vai perceber que essa são frequências que nós normalmente não usamos. E que se você for tentar acompanhar isso no teclado, não vai ser fácil, não. Beleza? E por isso que eles têm instrumentos característicos. Existem instrumentos característicos da música oriental que são usadas para tocar essas músicas. Então, por isso que é muito difícil você ver um violão, você ver um teclado nesse tipo de música. Vamos para frente? Galera, as frequências... Então, assim, cada nota possui o que a gente vai chamar de primos. São os primos, tios, irmãos, coleguinhas. Então, assim... os amigos. Então, cada nota vai ter seus primos, seus irmãos, seus amigos, seus tios. E cada um desses tios vai estar a uma determinada distância dele. Então, pensa assim, é como se cada nota tivesse sua casa. E para ir na casa do Dó, tipo assim, vamos pegar o Dó como referência. Então, aqui eu tenho o Dó. Para que o Dó vá para a casa do Dó sustenido, ele tem que andar uma determinada distância. Do Dó para o Ré, ele tem que andar outra. Daqui para cá, ele tem que andar outra. Daqui para o Sol, ele tem que andar uma distância bem maior, percebe? Então, essas distâncias é o que a gente chama de intervalo. Então, como a gente acabou de ver, que são essas determinadas distâncias. Quando eu dou um pulo só, é meio tom. Quando eu dou 2 pulos, é um tom. Beleza? E cada pulo desse, até que eu chegue no Dó de novo, por exemplo, vai ter um nome. Então a gente vai ver aqui esses intervalos. Então, assim, os intervalos são esses que estão elencados aqui na tabela. É importante você anotar, tirar um print disso aqui. E eu vou falar sobre eles aqui. Danilo, eu preciso lembrar de todos os intervalos? Seria bom, seria excelente você aprender sobre as distâncias de cada um. Mas é importante você entender o que eles são, o que eles funcionam. Vocês vão ver que conforme eu vou falando, você vai ver que eu já vi gente falando sobre isso, já vi alguma coisa acerca disso e tal. Então, vamos lá. A primeira nota é a nota tonal. É o que vai dar o tom, a tonalidade. Ou seja, é aquela que a gente vai buscar. Beleza? Então, tipo assim, se por exemplo eu vou começar em Dó, o Dó é a tonal. Se eu vou começar em Mi, o Mi é o tonal. Entendeu? Então a primeira nota é o intervalo que a gente chama de tom.
Então é o primeiro atonal, é a mais importante dos intervalos, porque ele vai ser o que vai definir todos os outros, beleza? Então eu vou pegar, não vou pegar o dó, porque o dó é mais conhecido e mais fácil. Eu vou pegar um outro para que vocês entendam como é que funciona em outra nota, para vocês verem que não tem dificuldade a gente caminhar entre esses intervalos, tá bom? Então eu vou pegar aqui o Fá. O Fá é atonal, beleza? Se eu der ali na nossa tabelinha, se vocês forem prestar atenção, bem aqui, ó, tá escrito aqui que o primeiro intervalo, quando ele salta meio tom, ou seja, metade, ou seja, um pulo, toda vez que tiver meio tom, a gente está falando de um pulo só no teclado, vai ser a segunda menor. Então aqui eu tenho tonal, aí aqui eu tenho segunda menor. Então eu saltei do Fá para o Fá sustenido. Então o Fá sustenido aqui seria a segunda menor, beleza? Aí agora, segunda maior, se eu dou mais um salto, tá aqui, segunda maior. Aí depois eu tenho o intervalo de terça menor, que aí eu viria aqui. Então, galera, os intervalos podem ser de diversos, podem ter vários nomes, né? Mas na prática é só a distância em que eles saltarão, beleza? Então, aqui a gente tem segunda menor, segunda maior, terça maior, quarta justa, quarta aumentada e quinta diminuta, eles são o mesmo intervalo, só que dependendo do lugar vai chamar de um jeito ou vai chamar de outro. Mas aqui, ó, 3 tons é a distância deles. Então, quinta justa, quinta aumentada e sexta menor, a mesma situação, ó. São, em alguns lugares vou chamar de quinta aumentada, outros de sexta menor, mas são 4 tons de distância da nota principal. Então, sexta maior, sétima diminuta, a mesma situação, sétima menor, sétima maior e oitava justa. Vamos ver isso na prática? Então, aqui nós temos as 12 notas e os 12 intervalos ao mesmo tempo. Se vocês forem prestar atenção, aí aqui estão em cima estão as distâncias e em cima estão os graus, olha só. Então, se a gente vier de dó, então a gente tem dó, de dó para ré sustenido, a gente tem o segundo grau menor, né? Que é a segunda menor que a gente fala. Do dó, partindo do dó, lembrem isso, a gente está partindo do dó. Do dó para o ré, a gente tem o segunda maior. Partindo do dó para o ré sustenido, a gente tem o terça menor. Partindo do dó para o mi, a gente tem terceira maior. E aí lembrem das distâncias. Então, aqui, ó, tô aqui, quero saber qual é a distância do mi aqui, por exemplo. Então, eu venho dó, vou dar um semitom, venho para cá. 2 semitons, 3 semitons, 4 semitons. E aqui embaixo está escrito, ó, 1, 2, 3, 4 semitons, chega aqui. Ou, quando eu ando 2 semitons, eu posso chamar de tom. Então, eu andei 1 tom, 2 tons e meio para chegar no mi, percebe? E assim vai indo até o final da questão aqui dos graus, ó. Então, você vai vendo que o dó sustenido, ré sustenido, mi, fá, até chegar no si. Quando completa o ciclo e aqui vem o dó de novo, a gente andou uma oitava. Lembrem que eu falei isso para vocês? Que o teclado possui oitavas? Então, todo esse sistema aqui, todo esse bloco, até que se repita o dó, e eu andei tudo isso, eu andei uma oitava. Então, andei esses intervalos todos aqui, percebe? Então, esses intervalos, isso vale para todos, galera, todos eles. Vamos pegar um aqui com exemplo. Vou pegar agora a mesma ideia, só que agora com o Sol, por exemplo. Vou começar a partir do Sol, beleza? Então, ó, se aqui é o Sol é o primeiro grau, ou tônica, o mais relevante. Então, quem vai ser a segunda menor do Sol? Se eu andar um semitom para cima, andei, subi um pouco ali, ó, o segundo grau do Sol vai ser essa nota aqui, que no caso é o Sol sustenido. Segundo grau maior vai ser aqui. A gente está falando aqui do Lá. Então, reparem que no Dó, o segundo grau é a nota Ré, mas no Sol, o segundo grau é a nota Sol. Ou é a nota Lá, perdão, a nota Lá, como vocês estão vendo aqui. E assim você vai fazendo toda a volta até que bata no Sol de novo. Beleza?
Então, aprender esses intervalos é extremamente relevante para o que vocês precisam como tecladistas, entender como essas coisas funcionam. Então, eu vou trazer alguns mecanismos para facilitar para vocês, porque logo a gente vai falar acerca dos acordes e outras coisas bem relevantes, tá bom? Então, entendam que vocês não vão pegar o intervalo assim do nada, vocês vão aprendendo isso no decorrer do curso, a gente vai falando mais sobre eles, mas tentem entender que quando você pega uma nota base, ela vai ter a distância de todas essas notas. Se você quiser até fazer o exercício, escreva no papel assim, se a nota base for lá, por exemplo, quais serão todas essas notas dele? Quais serão todos os 12 intervalos do Lá? Se fosse, quais serão? Escrevam no papel para você fazer manual, você sentir, você escrevendo, você acertando, errando. Você vai perceber que é um padrão que se repete. Então não tem muito segredo assim no sentido de coisas diferentes. Se você aprender esse padrão, você vai ver ele sendo repetido várias vezes. Beleza? Então, para que servem esses intervalos? Por que que a gente usa esses intervalos ou por que que eles estão aí? Por que que eu preciso saber o que que é uma terça menor, terça maior? Porque a gente usa eles para fazer solos e melodias. Então, assim, você saber quais notas você vai usar. Então, diante daquilo, porque, por exemplo, determinadas músicas você não vai usar todas as notas. A gente tem 12, certo? Só que determinadas intenções que você tem na música, você não vai usar as 12. Você vai usar algumas. Às vezes vai usar 7, às vezes vai usar 5, às vezes vai usar uma ideia diferente. Por exemplo, você vê o tecladista usando várias notas lá e você fala assim, rapaz, esse cara toca demais. Como é que pode ele saber que nota usar? É o dom de Deus. Às vezes não é só o dom de Deus, apesar de que Deus capacita. Mas é o cara saber também que notas ele pode usar naquela ideia. Entendeu? Saber quais intervalos podem ser usados. Vamos ver um exemplo? Então, estou aqui. Aí, por exemplo, se eu quero fazer uma escalinha de blues, por exemplo. Então, a minha nota é dó. Se eu quero fazer uma escalinha de blues, eu preciso usar determinadas notas. Sempre que a gente falar de escala, eu estou falando de uma escala, uma escada. É como se eu estivesse subindo degraus ali nas notas, entendeu? Então, que notas eu posso usar para ter uma intenção de blues? Reparem como eu vou soltar só algumas notas aqui hoje eu estou sem meu teclado, tô com o mouse, e vocês vão perceber como já vai dar uma intenção de você estar ouvindo uma música blues. Olha só. De novo. Repararam? Como deu uma intenção meio blues ali, mesmo que eu não esteja aqui com o meu teclado e tal agora, mas isso deu uma intenção interessante, porque querendo ou não, vocês perceberam que dá para sentir uma escalada de notas que produzem um determinado sentido. Se eu puder ser mais. Perceberam? Como é uma intenção de blues e que a gente percebe que já tem uma sonoridade meio blues. E é o que eu só fiz algumas notas. Então eu separei alguns intervalos que dão essa intenção de blues. Percebe? Então é para isso que serve os intervalos, para que a gente consiga separar exatamente o que a gente quer, consiga decifrar ali dentro do que a gente quer e passar essa ideia. Então ele é muito usado em solos e melodias, em escalas. Escalas basicamente é o que a gente está fazendo aqui, é como montar uma escada, né? Onde as notas podem subir ou descer degraus de acordo com alguma intenção. Foi o que eu acabei de fazer. Beleza? Mas além disso, os intervalos fazem algo muito relevante, que é construir acordes. E o que são acordes, né? E por que eles são importantes? Os acordes, basicamente, eles são a combinação de 3 ou mais notas diferentes soando ao mesmo tempo. Ela é a base harmônica da música, dando sustentação para a melodia. Todo acorde é construído a partir de... Ele vai ter a nota principal, que é a tônica, aí ele vai ter um intervalo de terça, e ele vai ter uma quinta. Então, assim, a terça vai definir, a tônica vai definir qual é a nota principal e como ele vai ser chamado, aquele acorde.
A terça vai ser se ele vai ser feliz ou triste. E a quinta vai dar a estabilidade, a firmeza para aquele acorde. Então são 3 notas, pelo menos. Basicamente, um acorde é o que você aprende quando você vê aquelas revistinhas ou vai no Cifra Clube e fala assim, quero tocar essa música. Aí você vai ver lá um acorde de Dó maior. Vai estar escrito lá, assim, por exemplo, o que é um Dó maior? Por que ele existe? Por que eu uso essa ideia? Então, o acorde ele vai ter pelo menos 3 notas. Então, entendam isso. A gente vai escolher 3 notas e vai fazer o acorde a partir dessas notas que a gente escolheu. E, e aí a gente vai passar a intenção que a gente quer na música naquele momento. Então, o acorde é uma das coisas mais relevantes para a gente aprender, principalmente para o teclado, que é um instrumento bem harmônico. Então, lembrem da divisão? Melodia é quando eu toco notas separadas. Harmonia é quando eu toco as notas juntas. Então, o acorde é uma sequência de notas, pelo menos 3 de uma vez. Pode ter 4, pode ter 5, pode ter muito mais, mas são pelo menos 3. Beleza? E vamos para frente. E que tipo de acorde a gente tem? A gente tem o primeiro de todos, que é o acorde maior. Todas as notas vão ter um acorde maior. Danilo, existe Dó maior? Existe. Danilo, existe Ré sustenido maior? Existe. Existe Mi maior? Ré maior existe. Existe Ré sustenido maior? Existe. Existe Mi maior? Existe. Todos eles vão ter. Si maior? Existe. Sol maior? Existe. Todos têm. Percebam isso. Cada nota vai ter seu acorde, porque cada nota vai ter sua sequência de intervalos. Lembrem que a gente estudou lá. A gente acabou de ver, cada nota vai ter suas distâncias. E se você partir a partir de cada uma, você vai ter distâncias. Então, como é formado os acordes maiores? Eles são formados a partir da combinação do intervalo da nota tônica, que é a principal, a partir da terça maior e da quinta justa. Então, na prática, isso é interessante. Então, ali eu coloquei, está escrito aqui embaixo, se vocês vão prestar atenção. Então, eu tenho que escolher a nota em questão, dar 4 saltos para frente, que aí eu acho a terça maior, e depois eu posso dar mais 3, ou se eu vier da nota principal, dar 7 saltos. Vamos ver isso na prática? Vamos achar uma nota aqui. Vamos achar, nesse exato momento, a nota de Dó maior. Então, o primeiro passo é achar a minha nota principal, que seria o Dó. Então, vamos achar ele aqui. Estou aqui com o Dó, beleza? Eu estou fazendo o Dó aqui. Então, agora eu tenho que dar 4 saltos. Ou seja, o intervalo agora que eu tenho seria de basicamente 2 tons. Ou seja, ou 4 semitons, 4 pulos para frente. Então, eu vou lá, vou descer. Saltei 1, tá vendo? Tava no Dó, vim para cá 1. 2, 3, 4. Achei a segunda nota, beleza? Daqui para achar a terceira nota, eu vou ter que dar mais 3 saltos. Então aqui, ó. 1, 2, 3. Achei. Ou se eu vier da primeira, eu vou dar 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdão. Isso é um acorde de Dó maior. Aqui eu tô um pouco grave, porque eu tô fazendo aqui no teclado, mas isso seria um acorde de Dó maior desenhado. Então eu teria tônica, terça e quinta. Percebem? Isso é basicamente o que a gente tem de acordes. Olha que interessante. Então, como eu estou aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Acho que eu não consegui. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar um pouquinho a oitava. Aumentei, consegui. Acho que consegui, legal. Então aqui eu tenho um Dó maior desenhado, percebe? Isso seria um Dó maior. Achei. Vamos achar outro? Vamos achar outro acorde para vocês verem como não tem segredo. Vamos achar aqui o acorde. Vamos pensar num difícil. Eu quero achar o acorde de Sol sustenido maior.
Então, o primeiro passo é achar a nota Sol sustenido, né? Então, vamos achar. Eu tô aqui, vamos procurar o Sol sustenido. Ó, aqui é o Sol. Aonde tem 3, onde eu vejo as 3, lembrem disso. Ó, 1, 2, 3. Aqui abaixo do terceiro, se eu vier aqui embaixo, a primeira vai ser Fá. Onde eu tenho 2, abaixo, a primeira vai ser Dó. Então, beleza. Tenho 1, 2, 3 aqui. Tem 1, 2, 3. Achei o Fá. Aí agora eu quero ir para o Sol, né? Fá, vou vir Fá sustenido. Tô aqui no Sol. Beleza? Agora eu quero... Vou montar o acorde de Sol sustenido maior. Vamos ver? Sol sustenido está aqui. Então o Sol sustenido vai ser a tônica. Então agora eu vou dar 4 saltos para frente. Então vamos ver? Deixa eu só marcar aqui o Sol sustenido, isso. Então vamos para a tônica, ó. 1, 2, o Sol sustenido é a tônica, nota principal, então vai ser 1, 2, 3, 4. Então chegamos aqui à nossa segunda nota, que seria aqui o Dó normal, beleza? E a partir daqui eu posso dar mais 3 saltos e eu chego na terceira nota. Então, ó, 1, 2, 3. Então essa seria a ideia do Sol sustenido maior. Perceberam como isso é, como de uma certa forma é complicadinho, mas é simples de aplicar na prática? Então, isso é um acorde de Sol sustenido maior. Então, quando você vê lá numa cifra a nota Sol sustenido maior, fala, meu Deus, como é que eu executo? Não tenho nem ideia do que é esse hashtag aqui. É simplesmente executar dessa forma. É isso que você precisa executar para preencher a música ali. Lógico que a música pode ter particularidades, pode ser que o acorde não esteja sendo 100% usado, às vezes o cara tira uma nota, tira outra, faz um solo em cima disso, mas assim, a nota base, a estrutura base é isso, Sol sustenido maior, dessa forma, beleza? E aqui, agora a gente vai voltar aqui para a nossa aula. E então, aqui eu mandei para vocês uma relação de todos eles. Todos os que tem aqui nesse tipo de tonalidade maior, né? Então, todos os acordes estão aqui. Se vocês aprenderem todos eles aqui desenhadinhos, vocês vão ficar craques, entendeu? Então, quando você vê aqui, ó, vê o C lá na partitura, vocês já vão conseguir identificar que o C é o Dó maior, beleza? E vocês vão conseguir definir isso para onde vocês forem, beleza? Então, C é o Dó maior, o C sustenido a gente está falando do Dó sustenido maior, e aqui tem o desenho de cada um deles. Então, é importante vocês treinarem isso aqui. Inclusive, hoje eu vou ver se eu passo alguns exercícios para vocês sobre isso. Então, aqui ó, tá o desenho de cada um dos acordes maiores no teclado. Então, é isso que vocês precisam aprender. Então, aqui ó, Dó maior, tá aqui desenhado. Ré maior tá aqui desenhado, Mi maior tá aqui desenhado. E aqui os sustenidos, né? Então aqui ó, Dó sustenido maior, ou aqui embaixo tem o nome dele em bemol também, ó. Ré sustenido, Dó sustenido ou Ré bemol. Ré sustenido ou Mi bemol. Fá sustenido e tal. E aí tem o desenho deles. Reparem que o desenho é igualzinho, ó. O desenho daqui é a mesma coisa. Tá bom? E o acorde maior é usado para quê? O acorde maior ele vai dar aquela intenção alegre, feliz, como se fosse uma coisa mais brilhante, né? Então, quando você faz um acorde que a gente fez maior, um Dó maior, ele soa mais feliz, mais alegre. E conforme os outros que a gente vai falar agora, vocês vão perceber que tem diferenças entre a intenção do acorde, beleza? Aí, como que a banda se conecta? Tipo, o teclado está fazendo uma intenção maior, certo? A voz também, e o violão, a guitarra, todo mundo está fazendo a mesma ideia harmônica, entendeu? Por isso que se conecta. Porque o teclado está fazendo Dó maior, e está usando Dó, Mi e Sol, certo? O violão também está fazendo Dó maior, desenhado lá entre as cordas dele, a guitarra também está. Ou está fazendo um solo usando a nota Dó, usando a nota Mi, usando a nota Sol, ou outros primos que tenham a ver com essa ideia. Percebam? É assim que a música funciona. Belezinha? Então, quais são os outros tipos de acorde? A gente tem o acorde menor. O acorde menor,
É bem parecido com o acorde maior. A única diferença é que a distância da terça vai ser menor. Então, assim, eu vou, em vez de eu dar 3, 4 saltos, eu vou dar 3 naquela questão. Então, vamos citar o nosso Dó maior aqui. Vamos desenhar ele aqui de novo. Tá aqui o nosso Dó maior. Reparem que a nossa terça tem 4 saltos, não é? Não foi isso que a gente fez antes, ó? Ó, tô no Dó, ó. 1, 2, 3, 4. Até chegar na nossa terça maior. Aqui eu vou trocar somente esse espaço. Em vez de ser 4 saltos, eu vou soltar 3. Aí eu vou vir para cá. Aí o último intervalo permanece igual, que é aqui o da quinta, né? Então, aqui eu tenho o Dó maior. E se eu voltar um salto na terça, eu chego no Dó menor. Esse é o Dó menor. Perceba como uma simples diferença faz com que o acorde fique um pouco mais melódico, melancólico, um pouco mais dessa forma, né? Então é isso que é o acorde menor. Eu tirei a terça de maior para menor. Somente isso de diferença. Serve para todos. Vamos fazer outro exercício? Vamos achar o acorde de Mi maior e vamos fazer a mesma coisa? Ó, Mi maior tá aqui. Aí agora vamos achar o Mi tá aqui, melhor dizendo. Vamos achar o acorde maior dele. Então, os 4 saltos. 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui. E daqui mais 3 para frente, ó. 1, 2, 3. Então, ó. Mi maior. E se eu fosse fazer um Mi menor, basta eu voltar esse carinha aqui, ó, a terça dele, meio tom. Então, dá um passo para trás. Então, eu venho para cá, ó. Mi menor. Olha que interessante. Mi menor. Mi maior. Mi menor. Mi maior. Beleza? Todos eles, todo acorde vai ter o seu acorde menor. Como é que ele é escrito? Quando ele é menor, ele vai ser escrito dessa forma. Ele vai ter um Mzinho na frente. Então, sempre que você olhar uma cifra, que nem a gente está vendo aqui, você vai ver... você não está falando de uma nota isolada. Sempre que você vê aqui ó, o C, o D, o M, que a gente já estudou na aula passada, como é que são essas escritas, sempre que você vê essas letras aí, o M, você está falando que é um acorde menor. Então a intenção é essa. Quando ele não tiver assim, que nem o maior, quando ele tiver só assim, é maior. Beleza? Quando ele tiver assim, a gente está falando do acorde com a intenção menor. Beleza? E aqui na imagem é o mesmo exemplo. Em cima a gente tem cada uma das notas mais conhecidas e embaixo as sustenidas e o bemol ali embaixo com a execução. Então copiem. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou até tirar esse teclado aqui de baixo. Isso. Eu não sei se eu consigo me tirar. Consigo. Só para que vocês consigam tirar um print. Aqui, ó, que se vocês quiserem tirar um print aqui, ó, dos acordes maiores, com as execuções ali, ó, como é que é feito, tal, e dos acordes menores. Se vocês quiserem tirar um print, uma foto deles aí, para vocês executarem essas notas. Essas são as notas mais relevantes. Beleza? São as notas mais relevantes porque a gente vai usar daqui para frente. Inclusive os exercícios que eu vou passar já vai ser em cima dessas notas. Beleza? Por fim, os acordes mais usados também um dos mais usados. Danilo, existem mais acordes que esses 3 tipos? Existem. Existem mais tipos, mas lembre que podem ter 4 notas e tudo mais, mas os principais são esses aqui. E quais são os acordes que a gente vai usar muito? São os acordes diminutos. Os acordes diminutos você usa menos do que os menores e menos do que os maiores. Só que eles existem também. Então, os acordes diminutos, eles produzem uma ideia de tensão. Eles vão te deixar tenso quando você estiver ouvindo. E como que eu construo um acorde diminuto? A mesma ideia, galera. Aqui está escrito aqui tem as distâncias, se vocês quiserem anotar, ó. A tônica, a terça menor, só que a quinta, agora você, além de voltar a terça, você vai voltar a quinta também, para uma quinta diminuta. Então vamos lá?
Então aqui eu tenho. Vamos pegar o Dó? Vamos voltar pro Dó. Estamos aqui no Dó. 4 saltos para frente, eu chego na terça maior, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Terça maior. Beleza? Só que aqui, se eu der mais 3 saltos, eu chego na quinta, né? Então, ó. 1, 2, 3. Formei o Dó maior, foi o que a gente aprendeu agorinha. Quando eu quero formar o Dó menor, eu volto um passo na terça. Então eu vou voltar a terça para trás. Aqui está o Dó menor, beleza? E isso é o Dó menor. E agora, quando eu quero fazer o Dó diminuto? Então, vou voltar para o Dó maior base. Quando eu quero fazer o Dó diminuto, eu tenho que voltar a terça para cá como se fosse menor. Desci e eu vou descer a quinta também uma casa. Então, a quinta eu vou descer meio tom abaixo. Produz essa intenção aqui, ó. Percebem como isso é tenso? Então, produz essa tensão. É como se fosse um acorde menor e voltando à quinta, né? A terceira nota você volta também. Produz essa intenção aqui. Isso é um acorde diminuto. Vale para todos. Vamos fazer agora o Ré diminuto? Aqui, eu tô aqui no Ré. O Ré é a nota principal. Vamos achar o Ré maior. Vamos achar as três do Ré. Vamos achar o Ré maior, Ré menor e Ré diminuto. Então, ó, tô aqui no Ré. Então, ó, um pulo, 2, 3, 4. Achei a terça maior. Agora vou pular mais 3. 1, 2, 3. Se eu for tocar dessa forma, eu tô tocando Ré maior, beleza? Agora eu vou fazer o Ré menor. Então eu tenho que voltar essa daqui do meio tom. Então desci para cá. Ré menor. E agora se eu quero fazer... Tô no Ré menor. Se eu quero fazer o Ré diminuto, eu volto essa daqui meio tom para trás. Então eu volto essa para cá. Aqui está o Ré diminuto. Então, ele é tenso. Repare, com a mesma nota, ela é tensa, ela é melancólica e ela é alegre. Então, essa é a intenção de cada acorde. Então, lembre que eu falei para vocês que os acordes é você achar os primos, os amigos, os colegas para tocarem juntos. Então, é isso, é você achar as notas que dão certo uma com a outra. Então, é basicamente isso que você vai fazer dentro da proposta, e cada música vai usar determinados acordes. Então aqui, galera, a gente tem aqui os acordes diminutos, vocês podem anotar. Eles não são tão usados quanto os outros, mas eles são usados também, beleza? Então, para a aula de hoje, é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender os intervalos. Então, assim, entendam lá as distâncias principais, aquilo que a gente falou antes. Entendam que essas distâncias vão formar os acordes e que as principais formações de acordes são essas três: maior, menor e diminuto. Vocês peguem no teclado de vocês e vão tentando desenhar os acordes maiores, tentem desenhar os acordes menores. E aí, a partir daí, hoje eu pretendo estar lançando alguns exercícios acerca de acordes já para vocês irem pegando o jeito, tá bom? Deus abençoe e até mais.